And everybody E todos digam: Pai, te agradecemos por nos trazer no estudo bíblico. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela piedade que vem em nossas vidas. Ao estudarmos a tua palavra, oramos, Senhor, que hoje, assim que a tua palavra vem, transforme cada vida pela palavra em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que assim que conheçamos a verdade nos faça triunfantes na vida. Faça-nos novas criaturas, novos crentes. Transforma crentes. Deixa que o propósito do estudo da tua palavra seja refletida em cada vida em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Vamos continuando nosso estudo na epístola de Tiago. A epístola geral de Tiago a todos os crentes. Para mim e para todos. Hoje viemos ao capítulo 1, 17. No verso 17, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Verso 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem, cada crente, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem, a indignação do homem, a zanga do homem, a fúria do homem, quer seja pequeno, seja um pacote, seja manifestada, a ira, a zanga, a indignação do homem, ou da mulher, ou de qualquer pessoa, a ira do homem não opera a justiça de Deus. No verso 21 diz: pelo que, rejeitando, você se levanta de manhã, tem a devoção, vais para o escritório, vais ao campo, vais no lugar mercantil, alguma coisa você verifica, algum tipo de imundície, tudo isso deixa de lado a superficialidade de malícia que vem naturalmente. Não tens que orar muito para ser nativo, não precisa de autonegação para ser mau. Isso é natural. Como o homem nasce neste mundo, nasce com a depravidade e malícia. Assim que cresce pela vida, aquela malícia e superficialidade, ele diz: se queremos ser filhos amados de Deus, temos que rejeitar, deixar à parte toda a imundícia e superficialidade de malícia, para que recebamos com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode também salvar as vossas almas. No verso 22 diz: e sedes cumpridores da palavra, não somente ouvintes, sedes fazedores da palavra, não somente pregadores como eu prego. Eu não somente prego a palavra, eu tenho que obedecer a palavra e fazer a palavra.
Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, não somente proclamantes, não somente pregadores, recebendo, enganando-vos com falsos discursos. O ministério da palavra de Deus nos crentes que olham para o céu. Há muitos crentes, mas há crentes mundanos, há crentes enganosos, apostatados, há crentes estagnados, há crentes que olham para trás, há crentes mundanos, sensuais, mas há pessoas que são com a mente celestial, que aprendem a palavra com propósito, que seguem ao Senhor com propósito, que buscam ao Senhor com propósito. O seu propósito é chegar ao céu. E são referidos como os que são crentes que olham os céus. O ministério da palavra de Deus, em tais pessoas que olham para os céus como crentes, três coisas estamos a olhar, assim consideramos a passagem. Os dons perfeitos do Pai pela palavra. Dá-nos os dons, todo dom perfeito que vem do Pai, que não há sombra de dúvida, não há nenhum tipo de recuo. Os dons perfeitos do Pai pela palavra. Número 2, a graça proveitosa das primícias através da palavra. Quando ouvimos a palavra, transforma nossas vidas, nos faz convertidos e cometidos ao Senhor, e traz o fruto, e tornamos nós mesmos, tornamos primícias a partir do mundo pela palavra e através da palavra. Número 3, nossa piedade prática, a piedade teorética, aqueles que professam que eu sou e eles não são. Aquele que diz, conhece a teoria de seguir ao Senhor, mas com toda a teoria pode recitar a palavra, pode apontar os versos, pode lançar a palavra para ti, mas não tem poder que reflete e poder na sua vida. Mas a piedade que é prática, tu podes ver, podes examinar, podes ver de que esta piedade não é somente a profissão da boca, não é teoria, não é história. Ele conheceu o Senhor 2000 e tal, 1900 e tal, mas olhando para o resultado de conhecer o Senhor, a evidência prática e a escritural prática em essência de conhecer o Senhor, não pode descobrir, não pode ver, mas aquele que é prático no 3, a nossa piedade prática e fidelidade pela palavra. Vamos ao número 1. Número 1, olhamos os dons perfeitos que vêm do Pai pela palavra. Tiago, capítulo 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo no tempo dos apóstolos, ainda desce até hoje, continuará descendo até que vejamos o Senhor face a face, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Verso 18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. Três coisas estamos a olhar. 1, dons preciosos da salvação, de filiação. Número 2, os dons purificantes para a santificação e firmeza. 3, é o poder, dons poderosos no plural,
do Espírito para o serviço. Vamos ao número 1. Número 1. Dons preciosos da salvação para filiação. Salvação é um dom. Não é somente que podes merecer, não é algo que você trabalha para o efeito, não é alguma coisa que você merece, não é alguma coisa que você tenta ter, é dom que você obtém, nos diz em João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, não recebeu a denominação, não recebe a ideologia, não recebe somente a doutrina, recebe a ele, o Salvador. A ele deu-lhes o poder, o privilégio de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 13. Verso 13. Os quais não nasceram, os que nasceram, não do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não nasceram da vontade do varão, mas de Deus. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça, não pelas obras, pela graça, sois salvos, através da fé, e essa salvação, não vem de vós mesmos, não alguma coisa que você pediu, não alguma coisa que você operou religiosamente para ter, não alguma coisa que o teu talento natural, a tua atividade natural e habilidade deu, diz, aquela salvação não vem de vós mesmos, é dom de Deus. Salvação, o dom de Deus, o perdão, liberdade, redenção, adoção à família de Deus, tudo a partir da salvação, tudo torna-se o dom de Deus. No verso 9 diz, não pelas obras, para que ninguém se glorie. No verso 10 diz, porque nós que fomos salvos, nós que nascemos de novo, porque nós que recebemos aquele dom da salvação, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, como o resultado da salvação. Uma vez que a salvação permanece, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Para que andássemos nelas. Titos, capítulo 2, 11. Mas a graça que traz a salvação se manifestou a todos, disponível para todos, providenciada para todos, e cada um é convidado para ter esta graça, o dom da salvação. Verso 12 diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sobre a frivolidade sai quando a graça entra. Loucura, a vanglória, a atitude louca, comportamento louco saem quando a graça de Deus entra. E aquela graça de Deus nos ensina a viver sobriamente, justamente e piamente neste presente século. Verso 13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, pequeno, nos redime de toda a iniquidade. Os comuns, tudo ele faz, cada um na estrada,
cada um na nossa comunidade, é o que toda a gente faz, mas Ele nos redime de comuns iniquidades. Iniquidade habitual, daquilo que temos feito, uma vez que nasce neste mundo, é o que faz também para outras pessoas. Você aprende de outras pessoas, você coleta de outras pessoas, todas essas coisas coletadas da iniquidade, tudo são removidas, diz, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu especial, zeloso, de boas obras. Olha o número 2 aqui. Número 2 é os dons purificantes. Diz: todo dom perfeito vem do Pai. Aqui está outro dom, o dom da purificação, da santificação e firmeza. João, capítulo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. A razão da palavra que nos é dada é para que possamos nos aprofundar na nossa natureza e remover a depravidade, a naturalidade de irmos ao estranho. Santifica-os, purifica-os, purga-os, circuncida-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o verso 20. O verso 20 diz: e não rogo somente por estes. Santificação não é somente para os discípulos primitivos ou os discípulos. Diz: não somente oro por estes na minha presença, mas também por aqueles que crerão em mim, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Mateus estava lá, pela leitura de Mateus e João estava lá, pela leitura de João, todos os apóstolos estavam lá, através daquilo que haviam de escrever, e nos dando-nos o Novo Testamento, novo conceito. Diz: trago ouro por todos eles, não somente por estes, mas também os que hão de crer em mim, pela sua palavra. Verso 21, para que todos eles sejam um. Santificação não espalha os crentes, junta os crentes. Santificação não divide os crentes, mas sim une os crentes. Santificação não traz conflitos e divisão e destruição entre os crentes. Traz vida, traz unidade, traz comunhão e traz amor. Diz: eu oro por este dom da santificação, para que lhes dê, para que eles sejam um. Onde quer que veja a desunidade, não há santificação ali. Quer A é santificado, B não é santificado, e A e B estão tentando batalhar, e B está lutando pela posição e poder e reconhecimento, mas o A está batalhando para conservar a santificação. Onde quer que há divisão, em qualquer lugar que há desunidade, em qualquer lugar onde há desunidade, onde há luta, uns com os outros, o homem interno batalhando pelo reconhecimento, é por isso que o colapso, não há santificação ali. E se Cristo vem e acha aqueles que se chamam crentes no seu tipo de conflito e desunidade, lutando não pela fé, mas estão lutando de qualquer coisa que seja, que estão batalhando a favor. Se Cristo vier e lhes encontrar naquela condição, não entrarão no céu, se a Bíblia é verdade. E a Bíblia é verdade, que sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Diz: santifica-os, eu oro por eles, eu oro por estes, não somente por estes, oro também por cada um, que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um,
como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando os crentes estão em conflitos, o mundo não vai crer. Dirá: são como nós lutamos, eles lutam, nós competimos entre nós, eles competem entre eles, nos fazemos barulho, desorganizamos-nos a nós mesmos, eles desorganizam-se também, lutamos contra o nosso líder na nossa nação, eles também lutam contra o seu líder na igreja. Somos todos iguais. Por que me chamam a crer? O que é a fé? E naquilo que eles creem. Diz, mas quando cremos somos salvos, quando cremos e santificados, somos um. E toda a gente pode ver aquela unidade prática para que o mundo creia de que tu me enviaste. Verso 22. E a glória que tu me deste, eu lhes dei, para que sejam um como nós somos um. Verso 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Efésios 5. Hebreus 13, desculpem. Verso 12. Hebreus 13, verso 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, o povo que nasceu novo com seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O que fazemos? No verso 13 diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Há vitupério, pode haver insulto, pode haver ameaças, pode haver defamação, pode haver o rebaixamento da sua personalidade, mas você não abandona a cruz, não abandona Cristo por causa disso. Diz: vamos a Ele para nos santificar, ainda com todo o vitupério, ainda que com todo o insulto, com toda a ameaça, saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. 1 Tessalonicenses 5, lemos o verso 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos. Livra-se disso. Não se aproxima na aparência do mal, ainda que não seja completamente mal, mas as pessoas, quando tiverem, podem interpretar para o mal. As pessoas que olham as tuas ações na igreja, aquela ação pode ser má. As pessoas, na sua vista, que chegam ao resultado da tua ação, podem dizer: isso é mal. Ainda que não se julga mal, as pessoas recebendo a tua ação julgam como se seja mal. Abstenha-te de toda aparência do mal. Olha o verso 23, o verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, totalmente, completamente, inteiramente, e
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 24. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Em Efésios, capítulo 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela. Verso 26. Deu-se pela igreja para que ele, Cristo, a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Verso 27. Para ele apresentar aquela igreja a si mesmo, igreja gloriosa. Santificação faz a igreja uma igreja gloriosa. Pessoas que não desejam a santificação, orar pela santificação, negam-se a si mesmo para que não sejam santificados. Mas as pessoas que não seguem a possessão da santificação, não querem a igreja que seja gloriosa, querem que a igreja seja superficial, querem que a igreja esteja na igreja, querem que esta igreja seja como outras igrejas, querem que a igreja retenha algumas coisas privadas, mas as pessoas que querem a igreja para que seja gloriosa, que querem que a igreja seja imaculada, sem mácula, são pessoas que se consagram, são as pessoas que oram ao Senhor para que eles sejam santificados e outros membros também são santificados, para ele apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para que a igreja seja santa, para que todo membro, pequeno e grande, sejam irrepreensíveis, sejam santos, todos os membros, homens e mulheres, sejam santos, para que toda a igreja, membros, ministros, obreiros, pregadores, pastores, e cada um seja santo, para que a igreja, de toda a família na igreja, seja santa. É a razão pela qual Jesus morreu. É isso que Jesus providenciou. E quando orarmos, Ele fará. Mas para que seja santa e irrepreensível. Olha o número 3 aqui. Número 3. É o dom poderoso do Espírito para o serviço. Atos, capítulo 1, 4. Atos 1, 4. E, estando com eles, determinou-lhes que, não lhes advertiu, determinou-os, não lhes pediu, não perguntou o que quereis, determinou-os que não se apartassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 8. No verso 8. Mas recebereis a virtude, é o dom de Deus, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aos confins da terra. Depois de Jerusalém, depois da primeira centurião, até ao fim do mundo,
que precisamos de evangelizar e pregar o evangelho. Precisamos de virtude, precisamos de dons. Os dons poderosos do Espírito para o serviço. Capítulo 2, 33. Atos 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Verso 38. E desse despedo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, às pessoas ali presentes, e a vossos filhos, aos seus filhos biológicos, aos seus filhos espirituais também, seus convertidos, diz, e a todos os que estão longe, longe de Jerusalém, longe da primeira centurião, longe dos que estão longe, a tantos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Verso 7 aí, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Verso 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. No verso 11, diz, mas todos esses dons do Espírito operam, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Se vós, pois, sendo maus, pessoas naturais, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O dom da salvação vem do Pai, o dom da santificação vem do Pai, e os dons do Espírito vem do Pai. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque cada um que pede, recebe, e quem busca, encontra, e a quem bate, se lhe abre. Ele te dará o próprio dom em nome de Jesus. Salvação, disponível para cada um. Santificação, disponível para cada um. Amém? O batismo no Espírito Santo, disponível para cada um, em nome de Jesus. Olha o ponto número 2 aqui. Ponto número 2.
olhamos a graça proveitosa como primícias. Ele nos diz em Tiago capítulo 1, 19. Tiago 1, 19. Pelo que, amados irmãos, cada um, cada irmão, cada irmã, cada membro da igreja, cada obreiro na igreja, cada pastor na igreja, cada líder, cada um. A palavra de cada um fala a cada um. Não está a falar a homens e deixando fora os que são salvos. Tomamos nosso lugar com todos os filhos de Deus. Quando a palavra de Deus vem, não nos separamos, não nos isolamos, não promovemos-nos a nós mesmos para um trono pessoal, onde a palavra não nos pode alcançar. Fala a cada um. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Verso 21. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Verso 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia de todo tamanho, que pode trazer vergonha, imundícia, assim que veja a sociedade, imundícia, assim que é no secreto, imundícia, quer alguém possa ver ou alguém não possa ver, deixe de lado toda a imundícia e superficialidade de malícia. Superficialidade de malícia. Que não pode haver nenhuma malícia, não sei o que. Quando falamos de superficialidade, de malícia, e vemos, e digo, e recebamos com mansidão a palavra em voz enxertada, onde há um interesse investido na imundícia, não seremos capazes de receber a palavra de Deus. Onde há malícia, há um coração endurecido. Quando lutamos contra a palavra de Deus, argumentando, debatendo em nosso coração, não seremos capazes de receber a palavra de Deus com mansidão, mas deixamos todas essas coisas de lado para que possamos receber com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. 3 coisas aqui. 1. Renovando as maravilhas nobres com o ouvir rápido e tardio a falar. 2. Renunciando número 3. Retendo a palavra enxertada para a salvação sustentada. Número 1. Renovando as maravilhas nobres em ouvir rápido e tardio em falar. Tiago, capítulo 1, 19. Tiago 1, 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem, seja irmão ou irmã, amada irmã, todo candidato para o céu, deixa que cada homem seja tardio para falar, tardio para se irar. Mesmo na igreja, é tardio em falar e tardio. O que está a acontecer, fazem o contrário na família,
o que traz separação na família, traz a separação na família, o que traz o divórcio na família, porque cada um deles, homem, mulher, são prontos e tão rápidos para se irar quando interpreta a ação um do outro. São tão prontos para falar e a palavra que fala e são tardios em ouvir um ao outro. Traz divisão, conflitos, protestos na nação, quando este lado são tardios para ouvir, falamos, gritamos, choramos, ficamos com fome, são tardios em ouvir. Somente os governadores dizem, será que está certo? E outro lado, são tardios para se irar, são rápidos em irar-se e zangar e dizem, vamos derribar tudo. E assim que derribam tudo, vamos trazer a comida que estamos à procura. E se temos que ter a paz na igreja, na família, na comunidade, amados irmãos, maridos e esposas, membros da igreja e membros da sociedade, deixa que cada um seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nos diz Eclesiastes 5, 2. Eclesiastes 5, 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Assim que viermos no santuário, assim que viermos na casa de Deus, deixa que as tuas mãos descansem, os teus pés descansem, os teus olhos olham, teus ouvidos sejam abertos para a palavra de Deus. Não te precipites para fazer isto, fazer aquilo. Não te precipites. Vou agir a favor disso, a favor daquilo. Busquemos a paz de Deus, a quietude, a serenidade e o respeito e honra que temos com Deus na sua casa. Não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Número 2 aqui. Renunciando às palavras perniciosas dos pecadores superficiais. Normalmente, os pecadores têm suas imundícias e têm suas... não tem nada, os pecadores. Eles não têm nada que lhes traz a salvação. Precisam da salvação, mas porque eles são vazios. Mas quando o vazio dos pecadores chegar aos que se chamam crentes, e o professor achar tão difícil para ensinar na sua classe, e o pregador tiver dificuldade em pregar a palavra na igreja, é mau. Isso é mau. Mas quer renunciar todas essas palavras armadilhas dos pecadores. Tiago, capítulo 1, 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem
não opera a justiça de Deus. Nos pecadores, estamos na cruzada e alguém lá está zangado, outra pessoa lá está zangada, e os obreiros estão zangados, e o pastor, o evangelista, o pregador, olhando este e aquele também se zangar. Vamos começar a falar palavras da ira, indignação, ira. E os pecadores estão lá e vieram para a salvação, não se salvarão. O pastor está lutando, o evangelista está a lutar, o obreiro está a lutar, as pessoas que tomam responsabilidade de alguma coisa estão lutando a ir. Não haverá salvação, os pecadores vão vir. Digo, olha, deixa as pessoas irem para casa e deixa que se arrependam e ter a real salvação. A ira e zanga totalmente será removida. Se o pregador está zangado e o cantor está zangado e cada um está cheio de ira, nós pronunciamos a ira nas pessoas, ninguém vai se salvar. É perca do nosso tempo. Por que perdemos o nosso tempo? Vamos voltar para a cruz, voltarmos ao Calvário. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. No verso 21, é por isso que ele diz: pelo que, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Nos diz 1 de Pedro, capítulo 2, 1. 1 de Pedro 2, 1. Deixando, pois, toda a malícia, para termos bom relacionamento com Deus, deixamos de lado toda a malícia, para termos ser fixos para o serviço de Deus. E o maior trabalho na obra, na casa de Deus, que Deus vai reconhecer isso, que nós servimos a Ele, temos que deixar à parte toda a malícia, para termos o benefício para a igreja local, para nós termos algum benefício para a igreja larga, a igreja em todo o mundo, para termos algum benefício para o povo a quem enviamos mensagem para ela, temos que deixar de lado toda a malícia. O que é malícia? Porque alguma coisa aconteceu entre você e ele, entre você e ela, há tristeza. A tristeza traz o rebaixamento e levanta a ira, e se a ira não for resolvida, por causa daquilo que fez para mim, por causa daquilo que fez para a minha esposa, por aquilo que fez para o meu marido, por aquilo que fez para o meu irmão, para a minha irmã, por causa daquilo que ele fez para aquele outro obreiro, não fez para mim, mas eu vi, ele fez para eles. Temos que levantar ira. Isso é malícia. E diz: quando viermos perante o Senhor, e se estamos perante o Senhor em todo o tempo, na devoção matinal, na devoção familiar, onde quer que estás, se estás na presença do Senhor em todo o tempo, deixa de lado permanentemente toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja e todas as murmurações. Verso 11. No verso 11: amados, peço-vos, como a peregrinos forasteiros, que vos abstendem-vos, que vos abstenhais. Se nasceis de novo, vos abstenhais. Se és verdadeiro irmão e verdadeira irmã, abstenhai-vos. Se és candidato para o céu, abstenha-te. Abstenhai-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma.
temos que nos livrar dessas coisas. Olha para o número 3 aqui. Número 3. Retendo a palavra enxertada para a salvação sustentada. Retendo a palavra enxertada para a salvação sustentada. Nos diz em Tiago, capítulo 1, 21. A última parte. Recebais com mansidão. Não podemos receber a palavra com tipo de opinião elevante de nós mesmos. Quando pensamos de nós mesmos em todo o tempo e pensar da nossa estima pessoal em todo o tempo e pensar da nossa alta posição em todo o tempo, quando viermos na casa de Deus, na presença de Deus, nivela tudo. Nos encurvamos, nos inclinamos perante o Senhor. E todo o orgulho deixamos e nós recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode também salvar as vossas almas. É o que traz o poder em nós e por nós. 1 Tessalonicenses 2, 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Por esta razão, damos também a Deus sem cessar, porque vós recebeis a palavra de Deus, a qual de nós ouvis, recebeste não como palavra do homem. Esperam aí. Há pessoas que são assim. Desculpa em dizer isso. Ou desculpa por saber isto. Que quando refere ao apóstolo Paulo, alguns deles dizem: irmão Paulo. Isso é muito mal. Algumas vezes vão além disso. Dizem Paulo. Paulo disse. E dizem: não podes tomar todas as palavras de Paulo seriamente. Tens que entender. Paulo era homem como eu. Sim, o Senhor disse. Irá revelar mistérios insondáveis nele. Muitos de nós não estavam lá. Revela mistérios insondáveis a nós. O apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça que me foi dada lhe fez fazer muito mais do que todos os outros apóstolos juntos. Quando repreendeu a Pedro com a palavra, Pedro não se levantou a dizer: quem é você, Paulo? Pedro reconheceu a ele: aquele homem tem autoridade. É o homem que foi ao terceiro e voltou. E as pessoas nos dizem que quem era Paulo, o que disse, não pode receber porque é palavra do homem. E dizem: ele falhou. Eu oro que Deus abra os seus olhos, que estão contradizendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aqui veio aos Tessalonicenses quando receberam a palavra de Deus, que de nós ouvistes, nós, eu, Paulo e outros, recebestes não como palavra do homem, mas como, em verdade, a palavra de Deus, que opera poderosamente também em vós que cresces. Se escutares esses pregadores, vai trazer dúvida em sua mente. E isso é difícil para praticar naturalmente. Precisa da autonegação, precisa da graça de Deus e a renúncia. Antes de você praticar, somente recebe com a palavra de Deus.
Digo, tudo é palavra de Deus. O que lês em Gênesis não é palavra de Moisés. Será que é palavra de Moisés? O que lês em Josué? Será que é palavra de Josué? O que lês em Mateus? Será que é palavra de Mateus? E o que tem nas epístolas aos Romanos? Será a palavra de Paulo? Será que voltaram para casa? Estão ofendidos? Pergunto, o que lês em João é a palavra de João? Não. Tudo o que lemos na Bíblia é palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Jesus disse, cada um que tirar da palavra desta profecia, seu nome será tirado do livro da vida. Cada um que adicionar a esta palavra, Deus adicionará a ele as pragas que estão escritas. Tenha muito cuidado. Você não se ajunte com essas pessoas que escolhem o que eles aceitam, o que não aceitam, mas isso, aquela palavra que lhes traz ao arrependimento, que não, essa é a palavra do homem. Diz, por esta razão também, damos graças a Deus, sem cessar, porque quando vocês recebessem a palavra de Deus, a que vocês de nós ouvistes, recebessem não como a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Ponto número 3 agora. Ponto número 3. Nossa piedade de prática e fidelidade, através da palavra, fidelidade na palavra. E se temos que ser fiéis a Deus, ainda não vimos Deus face a face, mas temos a sua palavra. Fidelidade a Deus demanda fidelidade à sua palavra. Fidelidade a Deus demanda fidelidade aos seus servos que ele enviou, e os servos que nos dizem a totalidade e com plenitude da palavra de Deus, sem subtração, sem adição. Fidelidade a Deus demanda que tudo que ouvimos, tudo que aprendemos da palavra de Deus, que nos diz para orarmos e sermos salvos, orar e ser restaurado, orar e ser santificado, ora e seja batizado no Espírito Santo. Fidelidade de Deus demanda que somos fiéis a esta chamada, somos fiéis a esta demanda, somos fiéis a esta consagração, devoção ao Senhor. Nossa prática piedade e fidelidade à palavra. Diz em Tiago, capítulo 1, verso 22. Pelo que, digo 22, e sedes cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sedes fazedores da palavra, e não somente pregadores, recebendo, ou digo, enganando-vos com falsos discursos. Há pregadores que pregam, deem ofertas e dízimos, mas eles nunca dão dízimos e ofertas. Pregadores, não fazedores, não cumpridores. Há pregadores que nos dizem, se você com tua esposa, você com teu marido ficarem juntos, até que a morte vos separe. Esses pregadores, tudo que eles levantam para os outros, mandaram suas mulheres para suas mulheres. Diz, olha, eu quero ter a minha vida. Você, o pregador que diz à congregação para ficarem juntos, mas você não pode ficar junto com tua esposa, pregador da palavra e não cumpridor da palavra. Há pregadores que disciplinam membros da igreja, e se o membro da igreja colocar a mão na coletora e ir despender de sua maneira, o mesmo pregador, e não tomar
o dinheiro para o banco onde pertence, se alguma coisa é contada, o pregador tira o dinheiro. Eu quero dinheiro para isso e dinheiro para aquilo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Sedes cumpridores da palavra, não somente ouvintes e não pregadores somente. Membro da igreja, vem todo o tempo, ouvimos a palavra, aprendemos da palavra, lemos a palavra, mas quanto mais lemos, quanto mais ouvimos, quanto nós fazemos? Será que não nos enganamos a nós? Não, não estamos a ser loucos pensando que vamos para o céu quando temos a audição da palavra e não cumprindo a palavra. Sabe, quando alguém vem na nossa igreja, é por todo um ano e não nasceu de novo. Será que parece não estar a ouvir que temos que nascer de novo todo esse tempo? Sedes cumpridores da palavra. Nasça de novo. Não somente ouvinte. Há pessoas aqui que falam, que ouvem da santificação é a vontade de Deus. Ainda assim, ele tem uma atitude não santificada, uma vida não santificada. Mas essa pessoa está ouvindo ouvinte, sedes cumpridores da palavra. Não somente ouvintes. E se há pessoas que estão aqui, marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, e em casa é como um campo militar. Há muita pressão, há muita maldade em casa. É oprimindo um ao outro. São somente ouvintes da palavra e não cumpridores. Estão se enganando a si mesmos com falsos discursos, porque pensam que vão para o céu e para ir ao céu, seja cumpridor da palavra para entrar no céu. Diz mais: sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Três coisas estamos olhando aqui. Os cumpridores da palavra com toda a sinceridade, ser sincero, honestos para consigo mesmos e com seus vizinhos. Os cumpridores da palavra com toda a sinceridade, número 2. Os enganadores em suas palavras sem a salvação, número 3. Os discípulos cometidos à palavra das Escrituras, número 1. Número 1. Os cumpridores da palavra com toda a sinceridade, nos diz em Romanos 6, Romanos 6, 17. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado no passado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Quando a graça de Deus veio e ouviste a palavra de Deus, agora és cumpridor da palavra de Deus. E tu fazes isto de coração. Verso 18. E sendo, pois, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Que isso seja cumprido em toda a nossa vida em nome de Jesus. Viemos ao número 2 aqui. Número 2. Os enganadores em seus caminhos mundanos sem a salvação. Nos diz em Mateus 7, 21. Mateus 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entenda, há dois lugares da eternidade. Um é o céu e o outro lado é o inferno.
Os que não estão nos céus estarão no inferno para sempre e para sempre. E diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Quem são as pessoas que dizem Senhor, Senhor? Pregadores, membros das igrejas, povo religioso, os que oram, os que jejuam, os que são chamados no ministério, os que supervisam assembleias. Senhor, Senhor. Os que têm um ministério público. Senhor, Senhor. Os que evangelizam. Senhor, Senhor. Os que levam o nome de alguma denominação. Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a palavra. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No verso 22, muitos me dirão naquele dia, o dia da entrada, finalmente, no reino dos céus. Diz, muitos, não poucos, não alguns, muitos. Muitas pessoas que são populares, como eu, nas congregações, são adultos, na congregação são esperados pela sua congregação, até vão acima da sua congregação ou denominação. Porque os que de fora sabem, o que eles sabem a meu respeito, tudo o que eles sabem é o que ouvem no púlpito. Não conhecem a minha vida privada, nós não conhecemos a sua vida privada. O quanto nós conhecemos essas pessoas que vêm no público, que vemos na internet ou nas mídias sociais, tudo o que podemos dizer é aquele foi curado. Tudo o que podemos dizer é se a pessoa diz, eu era cego, agora posso ver. E aquelas pessoas tornam-se populares. Quanto mais são populares, mais orgulhosos se tornam. E o orgulho até pode rebaixar o Senhor e exaltar-se a si mesmo. E pode contar-se a sua própria obra superior do que a palavra da Bíblia. É daí que vem o rebaixamento, quando o pregador se exalta nas suas ideias e a sua palavra acima da palavra de Deus. Ainda que os milagres continuam a acontecer, porque diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23 diz, e então lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Apartai-vos de mim. Balão, seus olhos estão abertos, podem ver todas as maravilhas, podem até profetizar para Cristo vier. Ainda assim, privadamente, ensinou a Balaque para apresentar mulheres do mundo aos filhos de Israel na esquina, para que cometessem imoralidade com elas e perecerem. Balão profetiza, sim, o Senhor não se agradou com ele. Judas Iscariote, quando foram 2 por 2, ele também foi, mas não havia falta, como também expulsão de demônios. Judas expulsou demônios. Não vos escolhi vós 12, mas um de vocês é um diabo. Onde está agora? É um milagre. É somente uma cura. Não é somente um milagre, não é somente
as maravilhas. Não é somente que eu vivo aquela mesma vida em casa, na estrada, na igreja, privadamente e publicamente. Não é somente dizer eu estou santificado ou pregando a santificação. É praticar, viver naquela piedade e santificação onde quer que te encontrares. É o caminho para o céu. Louva a Deus porque tu chegarás lá em nome de Jesus. Viemos ao número 3. Número 3. Discípulos cometidos à palavra das Escrituras. Discípulos que foram cometidos à palavra das Escrituras. Nos diz em João, capítulo 8, 31. João 8, 31. E Jesus disse àqueles judeus que creram nele: se permanecerdes nas minhas palavras, se permanecerdes nas minhas palavras, nas palavras do arrependimento, e se perderes o teu passo e fazer alguma coisa que não devia, receba a palavra do arrependimento. Talvez, por um erro ou deliberadamente, tomaste alguma coisa pertencente a outra pessoa, dinheiro, propriedade ou qualquer que seja. Então descobrires: eu sei que Cristo pode vir em qualquer tempo, e se permanecerdes nas minhas palavras, na palavra da restituição, descobrires que tens conflitos com o teu companheiro. A justiça vai falhar. A justiça do fiel não é mais refletida em tua vida. E vês que se tens que ter esta justiça, excepto que a vossa justiça, excede a justiça, eu, você, cada um, excepto que a vossa justiça, a justiça que você professa, excepto que essa justiça excede a justiça dos escribas e fariseus. O que significa a justiça? Não entrareis no reino de Deus. E diz: se permanecermos nessa palavra da justiça, todos os mandamentos que deu, toda a palavra que deu, e fez a graça disponível, que busquemos a sua graça, e busquemos a sua bondade, e busquemos a sua piedade, e seguiremos a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou de qualquer que seja a profissão, ninguém, ou de qualquer religião, sem aquela santidade, ninguém verá o Senhor. E diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu oro que cada um de nós permaneça nas suas palavras em nome de Jesus. E onde falta-nos e somos cuidadosos, voltamos à cruz, voltamos a Cristo, voltamos ao Calvário e reajustamos e arranjamos a nossa vida, e o sangue de Cristo nos lava, nos purifica e faz-nos prontos para a vinda do Senhor. Eu oro que ninguém de nós receberá a palavra de Deus em vão, em nome de Jesus. Que a palavra opera poderosamente em cada ouvinte. Vamos nos levantar agora e falamos com o Senhor em oração. Ouvimos o suficiente esta noite da palavra de Deus e vimos esta palavra como a palavra de Deus. Na verdade, abra a tua boca e fala com o Senhor em oração. Diga: Senhor, eu sei, todo o bom dom, salvação, vem do Pai, vem de Cristo. Quando saís das trevas, sai de coisas sombrias, eu vim à luz. Cristo é a luz do mundo. Ele revela a ti todas as coisas. Diga: Senhor, eu vejo isto, vejo aquilo. Perdoa-me.
lava-me, purifica-me, purga-me, e ficarás mais alvo do que a neve. Purga-me de novo, ficarás mais alvo do que a neve. Diga ao Senhor, salvação é dom. Quando aquele dom entra, transforma nossa vida, nos muda continuamente. Diga a Ele. E se descobrir a apostasia, fala a Ele. Deus misericordioso vai te restaurar, vai te purificar, e o pecado que te fez apostatar-se, Ele tirará, e tirará o amor do pecado, o desejo do pecado, vai tirar da tua vida. O gozo do prazer do pecado, tira esse prazer do pecado em mim. Não terá mais prazer. O pecado não será mais pecaminoso. O dom da salvação, pode ouvir da santificação e santidade por longo tempo até agora. Nunca separaste o tempo, olhando a condição do teu coração e a falta no teu coração,